Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos acompanha a cada dia da nossa vida, alimentando a nossa fé, o nosso amor a Deus. E por isso eu digo a você, não deixe um dia sequer da sua vida sem se alimentar deste alimento eterno. A palavra de Deus está ao nosso alcance. Por isso, saboreemos, nos alimentemos da palavra do Senhor. Nós nos voltamos ao Senhor, nosso Deus, e invocamos o seu nome santo, poderoso sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro. Vinde nos alimentar, vinde nos guiar, vinde nos dirigir, nos proteger por meio da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor tem palavras de vida eterna. Venha falar ao nosso coração, dirigir e direcionar a nossa vida, para que a cada dia nós possamos fazer a Tua vontade. Dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz no coração de cada um de nós, né? A palavra de Deus, ela traz paz. A palavra de Deus, ela traz amor. A palavra de Deus, ela apazigua o nosso coração e nos dá a direção. Então vamos nos voltar reverentes para a palavra e deixar que ela mesma conduza, que ela mesma alimente, que ela mesma direcione o nosso caminhar. Abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, hoje o capítulo 17, versículos de 1 a 13. Então, Mateus 17, de 1 a 13. E vamos deixar que a palavra caia em nosso coração. Vamos deixar que a palavra ilumine aqui todo o nosso ser. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João. Os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles, seu rosto brilhou como um sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. De dentro da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Então vamos parar aqui diante desse princípio eterno e diante dessa ordem que é dada pelo Pai. Primeiro é a voz do Pai que está dizendo, a voz do Pai que ressoou de dentro daquela nuvem. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Princípio eterno, né? Ontem perguntaram para nós, quem é Jesus? Pedro respondeu, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje é o Pai que está nos falando, nos dizendo essa verdade. Aliás, foi o Pai que inspirou aquilo no coração de Pedro. Não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu, disse Jesus. Nós vimos isso no capítulo 16. Agora aqui no capítulo 17, na Transfiguração, o próprio Pai que está dizendo a eles, a Pedro, a Tiago, a João, e a cada um de nós, quem é Jesus. Então quem é Jesus? Jesus é o Filho amado do Pai, é nele que está todo o agrado, ou seja, é nele que está toda a vontade do Pai, é nele que está todo o amor do Pai. Jesus, Filho amado do Pai. Jesus, o agrado do Pai, onde está toda
o amor do Pai. Então, essa é uma verdade eterna para nós. Aliás, além do sentido teológico que nós pegamos aqui dessa revelação divina para nós, no sentido teológico, Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Mas aqui também tem um sentido afetivo, amoroso. Ele não é só o Filho, mas ele é o Filho amado. Que beleza! Olha que manifestação amorosa que o Pai tem para com seu Filho. É o Pai que está sempre amando o seu Filho. Nós precisamos muito, muito aprender a amar com o Pai. E primeiro, a gente precisa deixar ser amado pelo Pai. Jesus é o Filho amado por excelência. Mas cada um de nós precisamos deixar ser amados por esse Pai para que o amor dele esteja em nós e nos amemos uns aos outros. Você já viu que amar não é fácil, não. É o maior desafio da nossa vida. Mas nós só iremos amar quando esse amor do Pai estiver em nós. Por isso aprendamos com Ele. Ele é o Filho amado. Que manifestação mais afetiva, amorosa, calorosa, que brota lá do fundo do coração do Pai. Todo o agrado do Pai está no seu Filho. E termina com uma ordem: escutai-o. Quem não escuta Jesus, não prescruta o amor do Pai. Quem não escuta Jesus, não é conduzido pelo Pai. Quem não escuta Jesus, não se aproxima do Pai. Ele é a ponte, Ele é o canal, Ele é o caminho que nos conduz ao coração do Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o Filho amado. É nele que está todo o agrado de Deus. E se eu quero chegar ao coração do Pai, eu preciso o quê? Escutar Jesus. Não passe nem um dia da sua vida sem escutá-lo. E Ele fala todos os dias a nós. E é por isso que todos os dias a palavra de Deus vem ao nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Todos os dias na liturgia diária, tem a primeira leitura, tem o Salmo, mas tem a palavra da salvação. Ou seja, todos os dias Jesus está nos salvando por meio da sua palavra. Escuta de verdade. Abra os ouvidos. Não seja apenas aqueles que escutam por escutar. Ah, é bonito o que ele falou. Não, ele quer falar ao meu, ao seu, ao coração de cada um de nós. E quando os discípulos ouviram isso, eles caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, a gente até estremece. O medo é um sentimento que vem porque a gente não vive uma conexão com o que é divino. E quando o divino chega até nós, ela provoca o medo para nos libertar dos medos que nós temos. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Então, aqui está uma ordem de Jesus. Versículo de número 7. Primeiro, o medo nos prostra. O medo nos joga por terra. E a gente fica prostrado diante do medo. Medo de não dar conta, medo de não dar certo. Mas até diante do medo que temos de Deus, o medo que temos da morte, o medo que temos de tantas coisas, o medo prostra a alma. E é por isso que precisamos ouvir Jesus. Levanta-se, levantai-vos e não tenhais medo. Não se entregue ao medo. O medo vai te amarrando, te prendendo, te mantendo cativo a ele. É preciso se levantar, não deixar-se guiar pelo medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus, o Senhor. Ao descer da montanha, Jesus ordenou-lhes:
Não faleis a ninguém dessa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Aqui é uma ordem também, tá? Uma ordem. Até às vezes nós, quando temos as nossas visões místicas, as coisas íntimas que Jesus, Deus fala a nós, não é para a gente sair falando por aí não, viu? Às vezes eu vejo as pessoas preocupadas, Jesus falou isso para mim, não guarda no teu coração. Guarda até quando? Até quando o Filho do Homem firmar isso na sua ressurreição. É a ressurreição de Jesus que tem que ser a luz para tudo. Nenhuma outra revelação é mais importante. Nenhuma outra revelação particular, singular, pessoal, que eu possa ter, é mais importante do que a ressurreição de Jesus. Nenhuma outra aparição de Nossa Senhora, nenhuma outra aparição de Nosso Senhor, nenhuma outra revelação mística, elas têm o seu valor. Aqui Pedro, Tiago e João estão tendo uma revelação mística. Mas o mais importante é o que vai ser anunciado depois. Toda a transfiguração é uma antecipação da ressurreição. Mas é preciso guardar o coração para experimentar, fazer a experiência do ressuscitado. E eu estou vendo muita gente aí anunciando muita coisa, mensagens, isso, aquilo, mas nós não podemos deixar de proclamar essa verdade. Jesus está vivo e Ele é o Senhor. Muito bem, nós vamos agora ao nosso queridíssimo Padre Antônio Xavier. Este trecho que hoje nós estudamos do Evangelho de São Mateus nos traz uma informação legal, que é aquela prevista no livro do profeta Malaquias, que antes do Messias viria então João Batista, ou seja, o espírito profético de João Batista estaria presente. Isso não quer dizer exatamente a sua pessoa, mas eu quero tratar exatamente desse detalhe porque isso é uma fonte de confusão em relação aos nossos irmãos que, não sendo católicos, mas utilizando mesmo assim a Sagrada Escritura, misturam aqui como se João Batista fosse uma espécie de reencarnação de Elias. Bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até mesmo porque reencarnação nem faz parte exatamente do cristianismo. Nós falamos da ressurreição, é alma nova em corpo novo, a coisa é feita desse jeito e não exatamente a partir de uma autorremissão, que é o que eles pensam, tá? É a maneira como eles pensam que é totalmente incompatível. O que está em jogo aqui, de verdade, é que aquele que é João Batista, ele é como Elias. Então, dizer que tem o espírito de Elias é dizer que ele tem o ímpeto de Elias, ele tem a mesma força profética de Elias, como nós vemos lá no deserto, no livro do Deuteronômio, ou mesmo no livro do Êxodo, onde o povo também, 70 anciãos, também recebem o espírito de Moisés. É claro que não é a sua alma, é óbvio que não é a sua alma, mas quer dizer aquele mesmo ímpeto, a mesma graça que agia em um, está agindo no outro. É esse o sentido verdadeiro dessa expressão. E aqui é interessante, Elias, que anunciava e denunciava muitos erros no seu tempo, é colocado aqui como João Batista. Tem o mesmo ímpeto, que ao mesmo tempo que anuncia que o Cristo está presente, faz questão de dizer que para se preparar realmente para encontrar-se com ele, é necessário a conversão. E esse é o grande sinal de Elias também. A conversão. O espírito de Elias, a força profética de Elias, indica o caminho de verdade de conversão. E que tipo de conversão? Aqui a conversão é mudança de atitude, é mudança de vida, mas acima de tudo, mudança de mentalidade. Ninguém vai se converter de maneira estável se o seu coração não se transformar, porque nós podemos mudar as atitudes, mas depois, por desejar as mesmas coisas, podemos regressar para o nosso ponto de partida. E aí é a grande verdade, Só se troca um amor menor por um outro que seja muito maior. E por isso, a presença de Nosso Senhor precisa ser sempre cultivada. É como na transfiguração, quando a gente enxerga aquilo que está presente, mas que não víamos habitualmente, nós entendemos o quão importante é estar ali, como diz Pedro. É bom estarmos aqui. Gostaríamos de armar uma tenda e ficar para sempre. Mas se não dá, a gente vai continuar andando contigo onde quer que seja, Senhor. Jesus, Tu és o Filho amado do Pai.
Jesus, em Ti está todo o agrado do Pai. Jesus, Tu és o Senhor. Dai-nos a graça de obedecer aquilo que o Pai mesmo nos ordenou. A graça de Te escutar, Senhor. A graça de Te ouvir. A graça de deixar a Tua palavra direcionar, guiar, iluminar todos os nossos passos. Não, que não escutemos mais a ninguém do que a Ti, mas que a Tua palavra, Senhor, esteja ressoando em nossos ouvidos, em nossos corações, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é para Ti, Senhor, que nós queremos nos voltar de todo o nosso coração. Toca no nosso coração, liberta-nos de todo medo, de toda opressão. Toca em nosso coração para que nos voltemos reverentes, Senhor, à Tua palavra e a Tua palavra nos conduza. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus, palavra viva, Jesus, palavra que nos salva, Jesus, palavra que a cada dia nos governa. Dai-nos a graça de Te ouvir todos os dias da nossa vida. Deus abençoe você, eu estou te aguardando no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.